Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta quinta-feira, 25 de março de 2021. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Sim, tivemos Copa do Brasil nesta quinta-feira, 2 jogos e vitória das equipes, entre aspas, visitantes, né? Isso porque as partidas foram disputadas em campos neutros, né? Alguns estados restringindo partidas de futebol durante essa semana. Então, essas partidas tiveram que ser mandadas em outros estados onde ainda há possibilidade de ser disputada partidas de futebol, né? Nesta sexta-feira teremos outros 3 jogos, sendo que 2 válidos pela primeira fase e um terceiro jogo já válido pela segunda fase, que é aquele jogo do Corinthians, né? Que inicialmente estava marcado para a Volta Redonda e depois foi para Abacaxá. Então vou passar para vocês aqui a situação de cada um desses jogos, né? Como foram cada um desses jogos, os jogos de sexta-feira e também vou falar aí rapidinho sobre o Campeonato Paraense, né? O Campeonato Paraense que está paralisado, ainda não há uma data para voltar, né? Porém, as equipes aí já começam a fazer um movimento, né? Já começam a sugerir que a competição seja retomada com jogos apenas no interior, né? Porque a região metropolitana de Belém, pelo menos até o próximo dia 29, está em lockdown, mas as equipes já estão sugerindo para a federação que as partidas sejam disputadas em Belém. Então, mas vamos começar falando da Copa do Brasil? Vamos falar então dos jogos aí que aconteceram nesta tarde. Lá no estádio Los Lários, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o Ferroviário, que jogava, né, na condição de visitante, venceu a equipe do Porto Velho pelo placar de 1-0. Né? O Porto Velho, que foi a equipe mandante dessa partida, o Ferroviário jogava pelo empate e acabou saindo de campo aí com a vitória. O único gol da partida foi anotado pelo Adilson Bahia, cobrando pênalti aos 38 minutos do segundo tempo. Na próxima fase, o Ferroviário vai encarar o América Mineiro e o mando de campo será do Coelho. Portanto, a partida inicialmente está marcada para Belo Horizonte. Outro visitante, né, entre aspas, que se deu bem nessa quinta foi o Avaí. O Avaí foi jogar lá em Cascavel, no Estádio Olímpico de Cascavel, no Paraná, e venceu Palmas pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo Lourenço aos 12 minutos do segundo tempo. E o próximo adversário do Avaí será justamente o Cascavel, né? Que é a equipe que manda os jogos nesse campo que aconteceu a partida dessa quinta-feira. Porém, o jogo será com mando de campo da equipe do Avaí, né? Então o Avaí não vai voltar para Cascavel na Copa do Brasil, vai receber a equipe do Cascavel. Então foram esses os 2 jogos da tarde desta quinta-feira. Amanhã, como eu falei, tem mais 3 jogos, né? Sendo que 2 são válidos pela segunda fase e serão disputados às 3h30 da tarde. O Jaraguá vai até a cidade de Nova Iguaçu, lá no estado do Rio de Janeiro, jogar contra a equipe do Manaus. O Jaraguá, a equipe goiana, é o mandante desse jogo. Portanto, o Manaus joga pelo empate. Quem passar vai encarar na próxima fase a equipe do Bahia. E o jogo será comando de campo do Bahia. Né? Então, quem passar desse jogo, Jaraguá e Manaus, já sabe que vai enfrentar o Bahia em Salvador na próxima fase. Já no estádio Gilete Coutinho, em Mesquita, o Ipiranga do Amapá finalmente vai conseguir aí jogar a Copa do Brasil, vai receber a equipe do Santa Cruz. Quem passar pegará na próxima fase o Cianorte que eliminou a equipe do Paraná Clube e o jogo vai ser com o mando de campo do Cianorte. Então, portanto, quem passar desse jogo já sabe que vai ter que viajar de novo. Aí mais tarde, né, às 9h30 da noite, a segunda fase será aberta com o Corinthians jogando contra o Retrô. Esse jogo vai ser em Bacaxá, comando de campo do Alvinegro. Né? O jogo que era para assinar a Arena Corinthians, o estado de São Paulo, pelo menos até o próximo dia 30, não está podendo ter jogos de futebol. Então, o Corinthians aí foi mandar esse jogo no Rio de Janeiro. Primeiramente, Volta Redonda, onde jogou contra a equipe do Mirassol na última terça-feira, mas a prefeitura lá de Volta Redonda só permitiu jogos do Campeonato Paulista, né? Jogo da Copa do Brasil, cortou barato, né? Então daí a CBF teve que remarcar de novo esse jogo, dessa vez para Bacaxá, né? Mando de campo do Corinthians. Ainda temos mais um jogo da segunda fase da primeira fase da Copa do Brasil. A primeira fase vai ser fechada no sábado. Jogo às 3h30 da tarde entre o Goianese e o CRB. Esse jogo também será lá no Gilete Coutinho em Mesquita, né? Então, Goianese e CRB fechando a primeira fase da Copa do Brasil. E quem passar vai enfrentar na próxima fase, consultando aqui, ó, que me fugiu do roteiro, vai enfrentar o Paysandu. Então, quem passar de Goianese e CRB vai encarar o Paysandu na próxima fase. Então, amanhã, depois dos jogos das 3h30 da tarde, eu volto com um novo vídeo para falar
o que aconteceu nessas duas partidas e qualquer uma outra notícia aí que sair. Eu estou na espera aqui, porque a qualquer momento pode ser divulgada a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos os jogos da primeira rodada. Ontem à noite, né, no final da noite, saiu a tabela da Série A. E agora a gente está aqui na expectativa de que saia a tabela da Série B, né? Porque as competições costumam começar no mesmo final de semana. Falando em competições, né? Voltar aqui a falar agora de campeonatos estaduais, porque saiu uma notícia hoje que o vice-presidente da Federação Paraense de Futebol, o Maurício Bororó, disse ao Globo Esporte Pará que os clubes que participam do campeonato estadual têm interesse em continuar a competição em cidades do interior do estado, já que, como eu falei, a região metropolitana de Belém está em lockdown até o próximo dia 29, né, de março. O campeonato foi interrompido no dia 14 de março, né, após a realização da terceira rodada. E aí, alguns clubes pararam de treinar, né, os clubes da região metropolitana de Belém tiveram que parar os seus treinamentos, porque os treinamentos também ficaram proibidos, né, que são os casos de Carajás, Paysandu, Remo, Itunaluso e o Tapajós, né. O Tapajós vinha treinando na cidade de Benevides, né, que fica ali na região metropolitana de Belém. Então essas 5 equipes tiveram que suspender no primeiro momento seus treinamentos. Aí o Carajás e a Tunaluso liberaram os atletas e eles estão treinando de forma remota. O Tapajós, que já não estava treinando na sua cidade de origem, se mudou novamente, foi treinar em Santa Isabel, enquanto que o Remo e o Paysandu, né, que estão jogando a Copa do Brasil e tem aí Série B e Série C pela frente daqui 2 meses, eles mantiveram seus treinamentos só que em outras cidades, né? Então, a dupla Repá também aí seguiu seus treinamentos, só que em outra cidade. E aí as equipes agora estão pedindo, né, estão solicitando para que os jogos sejam retomados, só que em cidades do interior, né? Em cidades do interior. Como eu falei, o decreto vai até o dia 29. Portanto, né, como eu já até falei aqui no outro vídeo, não significa que o campeonato já possa voltar, né? Que os jogos na capital já não possam voltar a partir do dia 30 de março, como foi feito em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, os jogos aparentemente, né, a princípio, estão proibidos até o dia 30 e a Federação Paulista já marcou os jogos para o dia 31. No Pará vai ser um pouco diferente, né? Porque a federação entende que alguns clubes estão treinando, outros não, então seria injusto com essas equipes que tiveram que suspender seus treinamentos ter que voltar a jogar, né, a jogar a competição com pouco tempo para treinar. Então, a volta do Campeonato Paraense ainda não tem data para voltar, mesmo se o lockdown realmente se encerrar no próximo dia 30 no próximo dia 29 de março. Então, já começou a surgir esses rumores, né, de que as equipes estão sugerindo que os jogos, né, da sequência do Campeonato Paraense sejam disputados no interior do estado. Eu quero saber de vocês, aí, o pessoal do Pará, né, muitos torcedores do Remo e do Paysandu que acompanham aqui o canal. Eu quero saber de vocês, né, vocês concordam aí com o campeonato voltando com cidades do interior ou vocês preferem esperar mais um pouco e cada um joga no seu campo? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu quero saber. Bom, pessoal, então não essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e eu volto no próximo vídeo aí para falar mais novidades aí. Espero que boas notícias da Copa do Brasil, dos campeonatos estaduais e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!